Olá, e sejam bem-vindos ao Alma Medieval. Aqui, procuramos as vidas que a história cobriu com a poeira dos séculos. As almas que viveram na sombra, mas cujo trabalho era a fundação do mundo medieval. Se, no episódio passado, encontramos a decência na escuridão, hoje vamos encontrar a riqueza no que é, literalmente, o mais sujo. Estamos em Florença, no auge do século XIV, uma época de mercadores ricos, bancos em ascensão e a florescente indústria têxtil. Mas, para que as belas sedas e couros chegassem aos mercados, era necessário o trabalho de homens como Bartolomé, o seu ofício. Recolhedor de urina, ou peltários. Pode parecer uma piada, mas Bartolomé era uma peça fundamental na economia da cidade. A sua jornada começava antes da luz do dia, percorrendo as vielas escuras, empurrando a sua carroça de barris. O seu destino, as portas de casas, tabernas e estalagens, onde os contentores de cerâmica, cuidadosamente guardados durante a noite, eram despejados nos seus barris. O cheiro que o precedia era inconfundível. Para a elite, ele era o mais repugnante dos trabalhadores, mas para os curtidores e tintureiros, ele era o portador de um tesouro químico. A verdade é que, na Idade Média, a urina não era um mero dejeto, era um recurso químico de valor incalculável, graças a uma substância fundamental. A ureia. Quando a ureia se decompõe, ela liberta amônia, um poderoso agente de limpeza e tratamento. Para a indústria do curtume, a amônia era essencial para amaciar e desengordurar as peles dos animais. Sem este tratamento, o couro ficaria duro e quebradiço. A urina, especialmente a urina humana, era o amaciador industrial da Idade Média. Era recolhida, deixada fermentar, até libertar a amônia e depois usada nos tanques. Mas o valor não parava no couro. Os tintureiros também dependiam dela. A urina servia como um fixador de cor, ou mordente, quando tingiam os tecidos com plantas e insetos. A amônia era necessária para garantir que a cor se fixasse permanentemente nas fibras de lã ou linho, resultando em cores ricas e duradouras, como os vermelhos profundos e os azuis intensos. Portanto, o humilde Bartolomé não era apenas um coletor de lixo. Ele era o elo químico que ligava os camponeses e os nobres, do animal à pele macia, da planta ao tecido de luxo. Sem o seu trabalho sujo, as rotas comerciais de luxo da Europa seriam interrompidas. A rota de Bartolomé pela cidade era, na verdade, um mapa de classes sociais. A urina dos ricos e das tabernas, onde se bebia mais vinho, era considerada de melhor qualidade para o curtume. Ele era o único trabalhador anônimo a quem era permitido entrar. Brevemente, em todas as casas, desde a modesta cabana até ao palácio do mercador. E ao fazer a sua recolha, Bartolomé, sem querer, testemunhava o cotidiano e os segredos da cidade. Ele via quem ficava doente, quem bebia demais e quem tinha festejado a noite inteira. Ele era o repositório involuntário de segredos íntimos e hábitos sociais. O seu ofício era tão essencial que, em muitas cidades, como Florença e Londres, existiam leis estritas sobre a recolha e o despejo de urina. Proibir as pessoas de a deitar para a rua era, na verdade, uma medida para proteger a indústria e o monopólio dos peltari, como Bartolomé. Ele andava sempre envolto num cheiro forte, que se agarrava à sua roupa. Mas este odor era, ironicamente, o seu distintivo e a sua proteção. Era o preço a pagar pela sua subsistência. A sociedade olhava para ele com nojo, mas não ousava ofendê-lo abertamente, pois sabiam que a sua função era indispensável. Bartolomé e os seus colegas viviam à margem. Além do estigma social, o seu trabalho envolvia riscos reais de saúde. O manuseamento constante de dejetos e a inalação de amônia dos tanques de curtume afetavam a sua pele e pulmões. Eles eram, muitas vezes, as primeiras vítimas das doenças que se espalhavam pelas cidades, pois o seu trabalho os colocava em contato direto com os resíduos de pessoas doentes. Ele pagava um preço físico e social muito alto para manter a economia a funcionar. No entanto,
É precisamente na sombra que alguns encontravam o seu lugar ao sol. Embora fosse mal cheiroso, Bartolomé podia ser surpreendentemente bem-sucedido. Na hierarquia das profissões, ele não estava no fundo, pois era um artesão especializado, ligado a poderosas guildas de curtidores. Ele cobrava pela recolha, e mais ainda, pela venda do seu precioso líquido para os mestres curtidores. Há registros que sugerem que alguns peltari conseguiam amealhar pequenas fortunas, ou pelo menos viver com mais conforto do que a maioria dos camponeses. Bartolomé não era um nobre, mas o seu barril de dejetos era, de certa forma, o seu próprio tesouro. Ele era o homem que conseguia extrair o ouro onde outros viam apenas lixo. A história de Bartolomé é o espelho da dualidade da Idade Média. Uma era de alta cultura e de profunda sujeira. A mesma Florença que produzia obras de arte e pensadores brilhantes dependia fundamentalmente de um sistema de reciclagem de dejetos humanos para manter a sua indústria de luxo. O recolhedor de urina era a personificação desta contradição. Ele passava debaixo das janelas de palácios adornados com afrescos, carregando o fardo mais primitivo e repugnante. Ele estava fora das histórias de cavalaria, mas o seu suor e o seu cheiro estavam nos tapetes e nas roupas de todos os protagonistas da história. A sua vida era dura, mas encontravessei uma dignidade silenciosa no seu trabalho. Ele fazia o que ninguém mais faria, e a sua contribuição era indiscutível. Esta é a essência do alma medieval: resgatar a importância desses trabalhos anônimos. Sem o peltarius, não haveria o tanarius, o curtidor. Sem o curtidor, não haveria sapatos, nem cintos, nem os pergaminhos onde a história era escrita. A civilização dependia dele. Tal como o coveiro Guillaume, Bartolomé não deixou para trás monumentos, mas podemos traçar a sua vida através dos registros de impostos, das regras de higiene municipal e das petições das guildas de curtidores, que exigiam o fornecimento constante de água especial. O seu nome, Bartolomé, surge esporadicamente nestes documentos, atestando a sua existência e a sua função. A cada registro podemos imaginá-lo: o seu andar lento e resignado, o barulho da carroça de madeira nas pedras irregulares, a buzina ou o grito que anunciava a sua chegada. O coletor chegou, preparem os vossos potes. A profissão de Bartolomé só desapareceu séculos mais tarde, com a Revolução Industrial e o desenvolvimento da química sintética, que permitiu a produção de amônia em laboratório. Quando o produto químico se tornou artificial, o trabalho do peltarius tornou-se obsoleto, mas até lá, ele foi um pilar do sistema. A sua história ensina-nos que a história é feita de processos brutos, de tecnologia primitiva e, sobretudo, de pessoas comuns, dispostas a fazer o trabalho sujo para que o mundo pudesse progredir. A vida de Bartolomé, o recolhedor de urina, revela um dos segredos mais profundos da Idade Média: a interconexão entre o nobre e o nojento. O seu trabalho permitiu a beleza, a escrita e o comércio, e ele mereceu o seu sustento. Ele era a engrenagem suja, mas essencial, da grande máquina medieval. É a esses anônimos, a essas almas que viveram na sombra, que o alma medieval se dedica, não para embelezar o passado, mas para o desenterrar na sua forma mais real e impactante. Se esta viagem ao lado menos conhecido da Idade Média o fascinou, e se concorda que a história dos anônimos deve ser contada, não deixe esta alma cair no esquecimento. Inscreva-se agora no Alma Medieval. Junte-se à nossa comunidade. Ative o sino das notificações para ser o primeiro a descobrir o próximo segredo medieval que vamos desenterrar. Deixe um like no vídeo e comente com a hashtag urina para nos dizer o que mais o chocou nesta história. Até o próximo mergulho nas profundezas da Idade Média.